Olá, como vai? Eu sou a jornalista Juliana Bontorin e você confere agora nosso Fala ABBC. O Brasil é a 9ª maior economia do mundo e a 2ª maior no continente americano, mas está muito longe do topo quando se trata de igualdade de gênero. De acordo com o Global Gender Gap Report 2020, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, o país ocupa a 92ª posição dentre 152 países. Embora existam alguns avanços recentes, há muitos desafios a serem vencidos. Um estudo do Bank of America mostra que a equidade total de gênero pode adicionar 28 trilhões de dólares à economia global, quase 1/3 do PIB do mundo de 2020. Esse relatório destaca ainda que conselhos mais diversos têm um retorno financeiro 15% mais alto. Mesmo assim, as mulheres ocupam, em média, apenas 35% dos cargos de gerência, 16% dos cargos de liderança, diretoria, menos de 10% das presidências, 11% dos assentos em conselhos de administração e apenas 6% a posição de presidentes de conselhos. No mercado financeiro, ainda são poucas as iniciativas voltadas à mulher empreendedora no varejo. Quando o assunto é tomar crédito, elas vão participando menos à medida que ganham mais. E embora os bancos ofereçam produtos de crédito direcionados a mulheres empreendedoras, o percentual delas que recorrem a empréstimos bancários ainda é inferior ao de homens. Vamos debater estas e outras questões hoje no Fala ABBC, com 3 convidados especializados no setor financeiro. Eu dou as boas-vindas para Carolina Rabelo, diretora de ESG, Jurídico Institucional da BBC. Tudo bem? Tudo bem, Juliana, obrigada. É muito bom estar aqui com tanta gente legal e tanta gente comprometida. Super obrigada, Carol e ao Kuma. Carol Conway, diretora de Assuntos Regulatórios e Institucionais do Grupo UOL, PagSeguro, PagBank e cofundadora do IMA On Board. Um prazer recebê-la. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Juliana, Carolina, Kuma e a BBC. Kumagai Rink Júnior, diretor de Gestão de Riscos, Controles Internos e Operações do Banco Fibra. Obrigado, Juliana. Bom dia. Obrigado, Carol, Carolina. Enfim, é um prazer estar aqui e, de fato, é uma honra ser um homem discutindo a pauta das mulheres no mercado financeiro. Me sinto muito honrado. Eu gostaria de falar, parafraseando, Maria Silvia Bastos Marques, ex-presidente do Conselho Consultivo do Goldman Sachs do Brasil e que também comandou o BNDES e integrou os conselhos de administração da Vale, Embratel e Petrobras. Ela disse uma vez em entrevista para uma pesquisa sobre o papel da mulher no mercado financeiro que ser mulher é um ativo. O que a presença mais forte deste ativo enriquece nos negócios de uma companhia financeira em 2021? Começo com a Carol Conway. Pode falar comigo, por favor? Primeiro, eu queria dizer que eu não poderia concordar mais com a Maria Silvia. Grande Maria Silvia, uma liderança feminina incrível e que leva tanto essa mensagem, tanto esse exemplo, né, para tantas companhias e para todo o mercado. Ser mulher é um ativo. Essas pesquisas que você citou e tantas outras foram, inclusive, pauta um pouco da nossa reflexão para a criação do WOB, do Women on Board, que é o selo do qual eu sou cofundadora desse movimento, que reconhece a presença de mulheres. E a gente queria justamente entender como falar essa linguagem do mercado, de mostrar que a mulher ela é um ativo na liderança e para as companhias em geral. E nós começamos a olhar essas pesquisas, muitas pesquisas, inclusive no exterior. Eu me lembro na época que eram poucos os dados aqui sobre o mercado brasileiro, e me lembro especificamente de uma pesquisa da Egon Zehnder, que é muito em linha com o que você citou, que correlacionava maior lucratividade e menores perdas, inclusive, à presença de mulheres na liderança das companhias e especificamente nos conselhos. E eles fizeram esse mapeamento por diversos anos seguidos,
E todas as pesquisas nessas bases amostrais, elas chegavam ao mesmo resultado. Ou seja, existe uma mensagem a ser compartilhada com essa linguagem do mercado de ativo. E o que nós poderíamos fazer para conversar com essa linguagem do ativo? E foi aí justamente que nós decidimos criar o selo OB, que é uma identificação, é um ativo que reconhece aquelas companhias que estão pensando nesse modelo de ter mulheres nos conselhos, e os conselhos fazem parte da liderança, estão no topo, e a nossa ideia é justamente que isso reverbere para toda a companhia, com esse pequeno ativo. E outros fatores corroboram isso. Por exemplo, hoje em dia, você vê que diversos bancos de investimento, eles não fazem mais IPO de companhias que não têm mulheres no board. Por quê? Porque a pauta das mulheres na liderança, a pauta da diversidade em geral, ela é uma questão cultural, ela é um equilíbrio cultural, mas ela realmente é um ativo, como disse Maria Silvia, de forma muito feliz. Carolina Rabelo, a representatividade feminina é equilibrada em muitas instituições financeiras no país, a gente já consegue observar isso. Mas isso vai mudando à medida em que chegamos aos cargos mais altos. Quais as principais razões que parecem limitar em níveis de altos executivos? É uma questão muito histórica, né? A gente vê uma ideia cultural, digamos assim, de que mulheres podem causar problemas mais na frente. E aí, em que sentido? E que tipo de situação? Mulheres engravidam e aí, por conta disso, ficam um tempo fora das suas funções. Mulheres se casam, a questão da idade e até mesmo um ponto muito importante que é uma parte mais machista mesmo do pensamento. Então, assim, não é de hoje que a gente vê isso acontecendo, né? Há muito tempo, as mulheres acabam sendo colocadas de lado em várias situações, não só em altos cargos, mas também em relação ao voto, por exemplo. Não faz tanto tempo que as mulheres puderam acessar o voto. Então, assim, em algumas situações, em alguns lugares da sociedade, a mulher acabou sendo tolhida, acabou sendo deixada de lado. O que chama mais atenção é que, assim, nem sempre só os homens é que colocam as mulheres de lado nessa questão de avanços na carreira. É bastante comum a gente perceber que existem recrutadoras também, mulheres que têm um pouco desse bichinho cultural, histórico, esse incômodo que não permitem que as mulheres avancem. Mas, assim, pensando para o lado otimista da coisa, eu tenho acompanhado uma pesquisa bem importante do IPEA, que diz que até 2030 a participação de mulheres no mercado brasileiro, e aí não só no financeiro em si, vai aumentar. E por que ela deve crescer? Porque as mulheres investem mais em educação e em qualificação. Atualmente, a gente não tem uma situação muito animadora, né? Enquanto no mundo os cargos mais altos nas empresas estão numa faixa aí de 27% de ocupação de mulheres, no Brasil nós temos 19%. Mas a gente tem que falar de políticas, a gente tem que falar de cultura, a gente tem que falar de diversidade, de inclusão, para justamente mudar um pouco esse paradigma do que a gente vive. Está aí uma oportunidade de trazer os fatores ESG, principalmente aqueles focados no social, para trazer toda essa parte do empenho das mulheres, da capacitação, da capacidade, né, de um outro olhar, de um outro viés dentro dos boards, mesmo nas lideranças ali menores, ou seja, nas gerências, nas superintendências, para justamente ter esse diálogo diferenciado e esse olhar para as operações, para as tomadas de decisão de negócio sob um outro panorama. Conway. Concordo muito. A Carol trouxe um ponto que é a questão dos recrutadores, né? E esse é um ponto bastante sensível, porque os recrutadores eles também reportam, né, que muitas empresas antigamente falavam assim, não, para a liderança eu quero um homem. Falavam para os recrutadores, olha, eu quero um homem. E toda essa pauta ESG, ela vem, inclusive, mudando essa questão, né? Os recrutadores, inclusive, eles reportam isso. Lógico que é um trabalho em curso, tem muito a ser feito ainda. Mas só nesse pequeno recorte, achei bastante interessante a Carol trazer também esse ponto, que é um ponto muito sensível, porque é a raiz da contratação, essa cultura também dos recrutadores.
Em relação ao setor financeiro e, em geral, né, existe um trabalho cultural em curso por muitas instituições, né? Historicamente, existe essa percepção de que dinheiro é coisa de homem e que a mulher ela não pode ganhar dinheiro, que isso a torna menos mulher. Quem dirá trabalhar com dinheiro? Quem diria trabalhar com dinheiro? Primeiro, líderes, né? Eu acho que é sempre importante ter esse exemplo. É sempre importante a capacitação. A gente está aqui em curso com as iniciativas da BBC, inclusive de capacitação das mulheres, para que elas se sintam empoderadas, capacitadas para concorrer a cargos de liderança, porque tem muito essa questão das mulheres se candidatarem a esse cargo também, como mais um pilar. E para que elas entendam também que a liderança feminina ela é uma liderança necessária, né? A gente pode citar, por exemplo, exemplos da pandemia agora, né? Muito se falou das líderes mulheres, governantes lidando com pandemia, como as mulheres, né? E outras pesquisas que falam que as mulheres elas têm esse soft skill muito forte de relacionamento interpessoal, de olhar para pessoas, né? E que isso é super importante. Mas longe de estereótipos, de classificar que a mulher é de uma certa forma e o homem é de uma certa forma, a meta é ter todos com possibilidade de se capacitar e de participar dessa liderança. Há ainda poucas iniciativas voltadas à mulher consumidora de serviços financeiros de varejo? Essa é uma concepção que nós temos. Por quê, Conway? Existem algumas iniciativas, a gente vê algumas iniciativas, mas antes da iniciativa específica, eu acho que é bastante importante a gente falar de como trabalhar na causa, né? De como empoderar as mulheres para que elas se sintam consumidoras de serviços financeiros absolutamente capacitadas como todos os demais, né? E aí eu acho que o pilar da educação ele vem se proliferando de uma forma muito legal. Ter mulheres falando sobre educação financeira é bastante importante para que as mulheres elas se capacitem como consumidoras, porque a gente não precisa de um cheque rosa, ou a gente não precisa de um cartão rosa, a gente precisa de taxas competitivas, a gente precisa entender sobre consumo, a gente precisa entender que a nossa independência financeira, a nossa capacidade de escolha, ela não nos torna menos mulher, ela nos torna mais mulher, né? A gente precisa acabar com essa síndrome da impostora, de que, olha, eu não posso lidar com dinheiro, eu tenho vergonha de lidar com dinheiro, e a partir do tratamento dessa causa raiz, que na minha visão ela vem da educação, a gente consegue se empoderar nesse mercado como um todo. Trabalhos de educação financeira, eles têm sido feitos por diversas mulheres, né? Então, eu sou particularmente fã da Natália Arcuri, ela é ótima, né? E ela trabalha causas assim que para mim elas demonstram bastante, inclusive no setor financeiro, né? Como investir, etc., como uma figura feminina. E ter esse exemplo feminino é muito bacana para quebrar esse estereótipo. E no nível das iniciativas, assim, você tem a Rede de Mulheres Empreendedoras, você tem o Aladas, você tem o movimento Expansão, que trata do microcrédito, é bastante interessante, demonstra como as mulheres empresárias elas ainda pagam juros maiores, apesar da taxa de inadimplência dela ser mais baixa. E o porquê? Qual que é a causa? Já que a cada dólar que uma mulher fundadora investe ou cofundadora levanta, ela gera 2,5 vezes mais receita que um fundador homem. Tem as iniciativas de fundos de investimento que só investem em empresas que têm mulheres na liderança, e esses fundos têm retornos ótimos, inclusive fundos administrados associados à BBC. Então, esse tipo de iniciativa essas iniciativas elas começam a gerar atração, em capacitar, empoderar a mulher para entender que ela é sim consumidora dos serviços financeiros e ela é sim independente para isso.
No Brasil, o percentual de mulheres empreendedoras individuais é de apenas 34% do total de donos de negócios no país, segundo os dados do PNAD, né, de 2018. Embora os bancos ofereçam produtos de crédito direcionados a mulheres empreendedoras, o percentual de mulheres que recorrem a empréstimos bancários ainda é inferior ao de homens. Kumagai, qual é a percepção, o porquê disso? É uma percepção, é um agregado de informações, essa não tem uma resposta única para isso. A Carol mencionou alguns pontos de educação e etc. Eu acho que tem por pano de fundo dessa história toda, é uma questão estrutural que ela é importante. Né? Você já deu diferentes números sobre a não participação das mulheres na gestão, o papel da mulher dentro da sociedade machista, como a gente sabe que é, em função de questões históricas e culturais, etc. Então, para pincelar um pouco essa resposta com referência a essa questão, perdão, o ponto é o seguinte: a gente tem, na verdade, um crescimento importante das mulheres, né, nos negócios. Né? A gente tem quase 10 milhões de empreendedoras no país. Né? Daí você começa a puxar algumas coisas, que é aí que eu queria colocar o ponto não do percentual das mulheres que tomam mais empréstimos do que homens. Mas olha só, dessas 10 milhões de empreendedoras, né, são números do Sebrae, em torno de 45% dessas mulheres, elas são chefes de família. Bom, tudo bem, isso é um agregado, é uma informação importante. Né? Só que a hora que a gente começa a se aprofundar, faz uma segunda pergunta: mas o que acontece com essas mulheres? A grande maioria delas é chefe de família. Né? Portanto, a grande maioria delas tem a jornada dupla ou jornada tripla. Né? Elas executam seu trabalho como empreendedora, elas executam seu trabalho como mãe, elas executam seu trabalho como chefe de família, como a dona de casa. Então, esse é um composto que é importante do ponto de vista estrutural, né? Para derivar para o seguinte: bom, que tipo, né, de iniciativas que essas empresas, que essas mulheres estão fazendo para suas empresas? Se a gente faz um retrato um pouco maior, né, a gente vê que a grande maioria dessas empresas que são constituídas por mulheres, elas são únicas, quer dizer, ela é a sócia, ela é a funcionária, ela é tudo nessa empresa. Né? E você vê uma caracterização dessas empresas, sobretudo no ramo de serviços, onde estão mais concentradas essas iniciativas das mulheres na área de serviço, elas são empresas muito mais simples. Então, o que acontece? Você começa a olhar que a característica das empresas, né, que são fundadas ou são iniciadas por essas empreendedoras, elas têm características mais simples, né, e também a necessidade de crédito ela é diferente, ela é um pouco menor. Mas meu ponto não é esse, meu ponto é o que vem depois ainda. A preparação dessas mulheres. Né? A gente vê que a necessidade de criação dessas empresas, muitas vezes nós fantasiamos o negócio como um grande empreendimento, mas não é isso. Muitas vezes você começa um negócio e a grande maioria das iniciativas das mulheres acaba sendo em serviços, em alimentação, para complementar a renda de casa, né, para colocar um pouco de comida para sua família. Então, essa questão estrutural, né, ela dá um desenho, né, que leva necessariamente a forma de evolução dessas empresas. Né? A gente vê que a questão de formação, e a Carol acabou de comentar na questão da educação, ela vale, né, para a gestão das empresas. Como é que essas empresas, como é que essas mulheres vão consumir recursos financeiros para investir nas suas próprias empresas, se a formação básica delas pode ser que o empréstimo venha mais atrapalhar. Então, a forma de viabilizar esses empréstimos necessita você ter um pano de fundo, né, que seja positivo, que seja satisfatório. Então, o que a gente vê do ponto de vista estrutural é que, sim, né, a gente precisa dar mais formação, sim, a gente precisa dar mais educação, né, a gente precisa dar mais amparo para essas empreendedoras, e tem espaço para caminhar, tem muitas frentes de trabalho. Carol Rabelo, como as instituições financeiras podem influenciar de forma positiva? Ou seja, trazer o homem um pouco mais para esse papel também de dentro de casa, até com o home office agora ficou um pouco mais claro, né? Como os homens têm atuado, têm ajudado, mas é importante pensar que não é uma ajuda, é um papel importante, é um papel relevante dentro das famílias. Então, assim, quando a gente cria a dicotomia dentro da própria casa, fica um pouco mais complicado a gente sair daquele microcosmos para falar dentro das empresas. Então, é bastante importante que também tenha algo nesse sentido.
E aí a gente pode falar de mais um monte de atividades e de ações, né? A gente pode pensar de equidade de salários, a gente sabe que isso hoje em dia ainda não acontece também, ou seja, empresas que tratem de uma forma bastante séria isso, que criem políticas que garantam salários equivalentes entre homens e mulheres para os mesmos tipos de cargo, para as mesmas posições. Também essa questão de home office, ou seja, que todo mundo possa participar das dinâmicas internas de casa de forma igual. Debates dentro do escritório em si, dentro das áreas, que desmistifiquem essa questão, né, de por que homem ganha mais, por que alcança outros cargos, ou seja, realmente o diálogo. E um ponto muito importante que eu penso é trazer as mulheres em si de uma forma, entre aspas, obrigatória em comitês que falam sobre contratação, que falam sobre recrutamento, que falam sobre as avaliações, que falam sobre metas, sobre oportunidades, porque com isso a gente vai criando um espaço maior de aproximação, um espaço maior de valor, um espaço onde de fato as mulheres sejam ouvidas. É ruim falar essa palavra de criar uma obrigatoriedade de mulheres participando, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que criar alguma atração para esse tipo de movimento, para esse tipo de discussão, e talvez esse seja um caminho. Eu quero agradecer nossos convidados do Fala BBC de hoje, mas eu vou encerrar por aqui a primeira parte do episódio com a temática Mulheres no Mercado Financeiro. E para você, fique conosco, que a continuação será incrível e valerá a pena escutar em nosso Fala BBC. Obrigada e até mais!